Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui com uma dúvida do inscrito do canal, onde ele pediu para que eu tirasse essa dúvida dele, certo pessoal? Ele mandou um vídeo e nós vamos assistir o vídeo. Mas antes disso, pessoal, você compartilha este canal, você também se inscreve, se você chegou agora, você se inscreve neste canal e também gostando do vídeo, não esqueça de deixar o like. Então, vamos assistir o vídeo que ele mandou para nós. Regi, tudo bem, cara? Escuta, eu passei por você agora de pouco, esse esquema aqui, ó. É de uma placa que eu tava mexendo agora esse final de semana, é de um notebook gamer, um Acer. Isso aqui é o setor de charging, tá vendo? Tá, ele tá com um problema aqui e acabou resolvendo, mas qual que é a dúvida minha? Toda vez que eu faço uma análise uma análise de circuito, cara, e tem, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Ele tem um jumper e um for número, tá vendo? Aqui do lado também tem, ó, tá vendo? Um jumper é a mesma coisa. Esse número aqui indica esse MOSFET aqui, ó, tá vendo? Tem um outro jumper aqui mandando ir para um outro sistema. Deve estar, eu não sei onde está. Não, sei, não analisei isso aqui. Qual que é a dúvida, Regi? Queria que você, sei lá, se você pudesse fazer uma aula aí, explicando o seguinte: o que a gente pode fazer com esse jumper aqui? Né? E lendo o esquema, por exemplo, eu faço o jumper, acontece o que aqui, acontece o que aqui e eu consigo medir o que. Entendeu? É só para. Essa é uma dificuldade que eu tenho na análise de sistemas. Quando aparece esse tipo, por exemplo, esse outro aqui, ó, eu não analisei ele, tá vendo? Mas são dois jumpers. Manda para um outro setor que eu também não analisei, mas ó, tá vendo o outro? Deve ter mais aqui ó, outro. O que a gente se beneficia com isso? O que a gente pode ver? O que a gente pode aprender com isso aqui, ó? Faz uma aula aí pra gente explicando isso, por favor. No vídeo, então, ele disse que quer saber o funcionamento deste jumpers. Então, vamos aqui ao esquemático. Vejamos que tem vários jumpers, né? Vários jumpers. E nós vamos falar o funcionamento. Qual foi o pensamento do projetista a colocar estes jumpers? Mas primeiro nós precisamos entender o funcionamento desse circuito. Esse circuito aqui, como ele falou no vídeo, esse circuito aqui é o circuito charge, aonde esse circuito charge nós temos aqui o CI controlador de charge, que é esse aqui. Vamos pegar uma caneta, que é esse aqui, certo? Que é esse aqui, o circuito de charge. Esse circuito de charge, para ele funcionar, então pessoal, esse CI, ele é alimentado pela bateria. Então ele precisa que a bateria esteja funcionando para que ele possa ter, né, pessoal, a alimentação no seu pino. Vamos ver aqui. Vou aumentar aqui para a gente ver aqui o ponto que nós precisamos verificar aqui. Aqui, pessoal, ó, tá vendo? Neste ponto aqui, ó, nós temos a bateria aqui, ó, nesse ponto entrando, certo? A bateria. E aqui, ó, nós temos o out, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, aqui no circuito integrado, certo? Aqui, essa aqui é uma saída de 3V Allen, certo? Então, essa saída aqui, certo? Esse 3 volts, ele vai alimentar vários pontos do notebook. É muito importante. Se nós não tivermos este ponto aqui,
então não iremos acionar o Power On, certo? Então nós temos que ter este circuito aqui. Veja que aqui também nós temos, ó, o Power Sync, quer dizer, está informando que nós temos a tensão lá de Power Sync. Então nós vamos ter aqui, ó, certo? Um sincronismo que ele vai verificar, né, através destes dois pontos aqui, desse divisor de tensão aqui, aonde nós temos lá vai monitorar monitorar a saída, né, para verificar se a saída está ok também, certo? Então, vamos continuar. Então, quando nós temos aqui a bateria conectada, certo? A bateria está conectada. Primeiro vamos começar pelo processo da bateria conectada. Nós temos aqui a bateria conectada. Neste ponto aqui, pessoal, veja que o diodo está, ó, conduzindo, não está conduzindo? Então nós vamos ter uma tensão aqui, ó, uma corrente aqui, ó, circulando aqui nesse ponto, ó, certo? Circulando nesse ponto aqui. Veja que aqui também, pessoal, ó, corrente circulando nesse ponto aqui, ó. Então eu vou alimentar com a bateria conectada, eu alimento o circuito da placa, o restante do circuito da placa, porque eu preciso, né, lá no circuito da placa, eu preciso acionar o Power On, certo? Eu preciso acionar o Power On. Então eu preciso, certo? Eu preciso do circuito, certo? Eu preciso do circuito funcionando. Então eu vou ter, mas só que esta corrente aqui não é apropriada para funcionar a placa, certo? Não é apropriada. Então, se não é apropriada para funcionar a placa, eu vou ter até uma corrente pequena apenas para dar o que? A partida, certo? A partir do momento que eu dou a partida, certo? Aí, neste ponto aqui, ó, pessoal, neste ponto aqui, certo? Eu vou ter o acionamento, olha, eu vou ter o acionamento aqui, ó, neste ponto aqui, eu vou ter o acionamento, certo? Deste MOSFET aqui, ó, desse MOSFET aqui, certo? Desse MOSFET, aonde eu tendo o acionamento deste MOSFET, eu vou ter aqui, ó, a corrente circulando aqui também, ó. Isso no modo bateria, certo? Neste ponto aqui, eu vou ter aqui, neste ponto, eu vou ter a tensão aqui neste ponto aqui, ó, tá vendo? A tensão chegou aqui nesse ponto, a corrente chegou nesse ponto e também vai chegar neste ponto. Veja que é o mesmo número. Vamos aumentar aqui um pouco aqui. Aumentar aqui um pouco para vocês verem melhor, certo? Então, vou puxar aqui, certo? Vou puxar aqui, certo, pessoal? Então, aqui nós temos aqui, ó, então, a bateria. Vemos aqui que aqui nós vamos ter nesse ponto aqui através aqui desse ponto. Quando chegar o pulso, vai chegar o pulso aqui, ó, neste ponto aqui. Vai chegar o pulso nesse ponto aqui, ó, vai firmar aqui, ó, porque acionou o Power On, né? Acionou o Power On, este comando aqui, ele vem do charge, certo? Ele vem do charge. Vamos ver aqui de onde ele vem aqui, ó. Ó, ele vem aqui do charge, certo? Ele vem do charge aqui, ó. Beleza? Então, quando ele vem, ele é acionado pelo charge, nós temos aqui, ó. Aqui onde ele é acionado pelo charge, ó. Aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Ó. O G2, ó. O G2 charge aqui, desse ponto aqui, ó. Ele é acionado por este ponto aqui, ó. Certo? Quando ele é acionado, o que acontece? Nós vamos ter aqui, ó. Nós vamos ter aqui, neste ponto aqui. Perdão, aqui é isso, aqui é o U, isso. O aqui, ó. Tá vendo? Vai ser acionado neste ponto aqui, ó. Certo?
neste ponto e será acionado aqui, ó, certo? Neste ponto aqui, ó, nós temos aqui nesse ponto acionado aqui, ó, ó, é aqui, ó, certo? Nós vamos ter este ponto aqui acionado, tendo esse ponto acionado, nós vamos ter aqui, ó, certo? Então, nós vamos ter tensão aqui, o que que vai acontecer? Este outro ponto aqui também vai ser acionado também, ó, por este outro ponto aqui, ó, por esse outro ponto aqui, vai ser acionado, certo? Vai ser acionado também esse ponto aqui, aqui nesse outro ponto aqui, ó, beleza? Vai ser acionado aqui também, ó. Só que, pessoal, é o seguinte, aqui nós temos a tensão da bateria. A bateria, a tensão não é 19 volts a bateria é 12, né? A bateria é 12 volts. Então, nós precisamos elevar essa tensão. Então, neste ponto aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai ligar o MOSFET e o outro MOSFET interno, ele vai ficar tendo um pulso, certo? Ele vai ficar tendo um pulso, e esse pulso, o que que vai acontecer? Esse pulso, ele vai, certo? Ele vai fazer o seguinte, com o que que ele vai fazer? Ele vai fazer com que este dreno aqui, ó, ele seja elevado ao GND, né? Ao GND, e aí criando um boost, um circuito boost. Criando esse circuito boost, o que que irá acontecer? Irá acontecer que, neste ponto aqui, nós vamos ter a elevação, ó, aqui dessa tensão. Nós vamos ter aqui a elevação dessa tensão. Nós vamos ter a elevação dessa tensão. Então, nós vamos ter a elevação de tensão, que nós vamos ter aqui a tensão de 19 volts. 19 volts. Certo? Então, nós vamos ter aqui a tensão de 19 volts. Isso com a bateria funcionando. Nós vamos ter aqui a elevação através aqui deste, certo? Através aqui desse circuito, ó, que eles vão estar, esse circuito, quando eu falo assim, esse circuito, eles vão estar em paralelo, viu, pessoal? É porque eles estão em paralelo aqui, esse circuito. Ele é o mesmo circuito, ó. Ele é o mesmo, ó, tá ligado aqui e tá ligado aqui, ó. Então, eles estão em paralelo. Esse ponto tá em paralelo. Então, um liga e o outro faz PWM. Então, vão fazer o PWM e vai controlar aqui em 12 volts, certo? Então, vai controlar. E quando controlar aqui, ó, certo? Ele vai monitorar essa tensão. Então, aqui, nesse caso aqui, nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Nós vamos ter aqui a tensão, liberada aqui, ó, a tensão ela vai ficar aqui também, nesse ponto, ela vai ficar com a tensão da bateria de 12 volts. Então, neste ponto aqui, vai indicar para o charge que neste ponto está que vai ficar de 12 para menos. Aqui vai ter tipo uma forma de onda pequena, mas de 12 para menos. Então, neste ponto aqui, né, ela vai ter uma variação quando gerar a elevação aqui. Então, neste ponto aqui, nós vamos ter aqui a comunicação que aqui vai estar em 12 volts, então vai confirmar que eu estou ainda precisando de gerar PWM, que o conector não entrou ainda, certo? Beleza? Então, dessa forma vai funcionar. Dessa forma, né, pessoal? Então, vamos agora ao análise com a bateria, com o conector, né, conectado. Então, vamos à análise. De todo jeito, eu preciso da bateria conectado, certo? Mas agora vamos verificar. Então, nós vimos que neste ponto aqui o MOSFET estava cortado, né? Esse MOSFET aqui estava cortado. Esse MOSFET estava cortado. Esse MOSFET estava cortado. E esse MOSFET também estava cortado. Certo? Esse MOSFET também estava cortado. Estava só conduzindo
bem pouquinho, certo? Bem pouquinho, né, pessoal? Então, está conduzindo bem pouco, né, nesse ponto aqui. E ele estava trazendo uma corrente baixa aqui, mas quem estava elevando essa corrente aqui era através, né, através do circuito, elevador de tensão, certo? Elevador de tensão. Então, vamos lá. Agora, com o conector conectado, nós vamos aqui verificar que aqui vai entrar o conector, que vai entrar 19 volts, que vai entrar 19 volts, certo? 19 volts, né? 19,5 volts. E aqui, nós vamos ter aqui, ó, a corrente fluindo aqui, com a corrente fluindo aqui nesse ponto, a corrente fluindo. E a corrente fluindo, nós vamos ter aqui neste ponto, ó, pessoal, uma comunicação, certo? A comunicação que vai falar para o charge que o conector, haver uma queda de tensão aqui desses dois pontos e vai dizer, ó, o conector está conectado agora. Neste caso, o conector estando conectado, nós vamos ter aqui neste ponto, aqui, o que que irá acontecer? Irá acontecer que neste ponto agora, nós vamos ter aqui, ó, a comunicação que vai fazer com que haja o quê? Que haja a polarização, certo? A polarização desse MOSFET aqui, ó. Vai haver a polarização desse MOSFET para aqui e a despolarização desse MOSFET. Então, vai haver o corte desse MOSFET, desses MOSFET, ó. Vai haver o corte deles, corte desse, e vai haver a polarização deste MOSFET. Esse MOSFET vai conduzir, conduzindo esse MOSFET, nós vamos ter aqui a carga. Nós vamos ter aqui a carga, ó, da bateria. Então, ele vai carregar a bateria, né? Carrega a bateria, controlando, logicamente, controlando aqui a tensão, porque aí ele vai indicar aqui, ó, neste ponto aqui, nós vamos ter um indicativo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui certinho aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Nós vamos ter um indicativo que agora a corrente está vindo desta forma, certo? Aqui nesse ponto aqui, ó. Certo? A corrente está vindo deste ponto. Então, nós vamos ter aqui o controle de carga, certo? Então, nós vamos ter aqui para quando chegar ao ponto de carga, ele aqui, ó, for avisado, ó, certo? For avisado. E aí, vai desligar, certo? Vai desligar este MOSFET, ó. Vai desligar esse MOSFET, estando com conector, conectado, certo? Vai desligar esse MOSFET, estando com o conector conectado, e vai também desligar este outro MOSFET, quando a carga tiver máxima, então ele vai desligar. E aqui também, ó, nós vamos ter uma comunicação, aqui, ó, neste ponto, certo? Que o conector está conectado. O conector está conectado, certo? Para que também não gere os pulsos, aqui, os pulsos PWM aqui. Não gere esses pulsos PWM porque não precisa, certo? Porque o conector está conectado. Agora, pessoal, agora sim vou explicar para vocês por que estes jumpers. Lembra que eu falei para vocês que esse circuito só vai funcionar se eu tiver com a bateria conectada? Mas eu posso fazer com que ele funcione sem eu precisar estar com a bateria conectada, certo? É através do jumper. Nesse caso, se eu tiver aqui com o conector, mas não tiver a bateria, de repente eu estraguei a bateria, eu quero usar. Eu posso usar desta forma. Vem aqui o conector, eu venho aqui, ó,
faço, lembra que eu falei, a bateria não vai estar conectada, o charge ainda não vai estar alimentado, correto? O charge não vai estar alimentado, beleza? Então, se o charge não estiver alimentado, eu não vou ter aqui nesse ponto, e nem vou ter nesse ponto, nada vai estar funcionando, porque o charge não vai estar alimentado, então eu não vou ter nada funcionando, certo? Então, eu fazendo o jumper aqui, ó, neste ponto, beleza? Eu fazendo o jumper aqui neste ponto, e fazendo o jumper aqui também nesse ponto, que eu tenho que fazer esse jumper primeiro nesse ponto também, antes de conectar o charge, aí eu venho aqui, ó, e faço também o jumper aqui neste ponto, ó. Fazendo o jumper nesse ponto aqui, eu vou ter o VBAT. E eu tendo o VBAT, eu vou ter o VBAT aqui, ó. E eu tendo o VBAT aqui, o charge vai estar alimentado. E o charge estando alimentado, o charge vai verificar que eu tenho aqui corrente circulando, a corrente aqui está circulando, e eu também vou ter aqui a tensão aqui de 19 volts aqui neste ponto. Então, eu não preciso oscilar esse CI aqui, esse CI vai ficar em corte, certo? Este CI aqui vai ficar em corte, e mesmo que eu polarize, aí eu venho e polarizo esse aqui para carregar aqui, né, para carregar aqui neste ponto, mas, né, mesmo carregando neste ponto aqui, como eu não vou ter a bateria, não vou ter problema nenhum, vai ser mais um jumper feito aqui, ó, neste ponto, e mais um jumper feito neste ponto. Beleza, pessoal? Então, é desta forma que irá funcionar. Não sei se o vídeo vai ficar muito grande, mas eu peço que você compartilhe aí, certo, conosco neste canal. E se você gosta de análise de notebook, né? Esse notebook, ele tem no seu esquemático, uma análise que daria para nós fazermos uma análise completo, né, pessoal? Uma análise completo, vamos ver aqui uma análise completo de todas as funções deste notebook. Aqui, certo? Daria para nós fazer todos os funcionamentos de cada fonte, de cada regulador, aqui, de cada regulador. Fazermos o análise desde a fonte até os pontos de alimentação aonde ele irá chegar. Todos os pontos. Cada ponto desse aqui é uma fonte, certo? É uma fonte e nós iríamos analisar. Mas para isso, se você gosta desse assunto, se você gosta disso, eu preciso saber através do compartilhamento, da inscrição, do like. Porque aí, tendo muito like, tendo muito compartilhamento, tendo, né, assim, muitas inscrições, eu poderia fazer um vídeo, né, vários vídeos, aqui daria 30, 40 vídeos, falando sobre isso. Mas para isso, eu preciso, né, de vocês me ajudar a pelo menos chegar a 1000 inscritos, né? Você vai ajudar e nós temos um compromisso de esmiuçar esse esquemático, todas as fontes, e vou fazer o análise em todas as fontes, tá bom? Pessoal, eu agradeço de você ter esperado até aqui terminar este vídeo e muito obrigado.